Salve Maria! Hoje nós falaremos um pouco sobre a divisão das funções dentro de um grupo. Bom, se você conhece mais de um grupo de servidores do altar, os grupos das paróquias da sua cidade, talvez você tenha notado que há coordenadores que não fazem nada e que deixam os grupos agirem com uma extrema liberdade. Os membros vão para as missas que querem, não há escalas, enfim, há uma espécie de inércia absoluta da coordenação. Por outro lado, há também aquele tipo de coordenador que quer abraçar o mundo e que assume todas as responsabilidades para si, muitas das quais ele não vai conseguir desempenhar com perfeição, e todos sofrerão de alguma forma com essa incompetência. Então, para se evitar esse tipo de problema, é que existe a divisão de funções. Uma das características de um líder é saber delegar, é saber quais são os seus limites e aquilo que lhe cabe. Isso também é humildade, é saber naquilo que você é bom e naquilo que você não é tão bom. É conhecer-se de um tal modo que, sabendo os seus limites, você não tenha dificuldades de admitir que outra pessoa possa fazer aquilo melhor que você. Então, é importante que nos grupos haja uma espécie de diretoria. Nomeamos dessa forma, você pode encontrar talvez um nome mais adequado para a sua realidade, mas muito inspirado nas antigas regras das congregações marianas do Brasil, chamamos esse núcleo de funções importantes de diretoria. Quais seriam essas funções? O que compõe a diretoria dentro de um grupo de servidores do altar é o coordenador. Esse vai ser responsável por dialogar com o padre, realizar as escalas, organizar o grupo de maneira geral, inclusive escolher quem são os membros que vão compor a diretoria nas demais funções que falaremos. Enfim, ele vai ser o líder, ele vai ser a primeira pessoa em comando. Depois, em segundo lugar, o secretário. O secretário vai ser aquela pessoa que toma nota das coisas importantes em cada reunião, que anota aquelas melhorias que precisam ser feitas. É aquele que assume o comando na ausência do coordenador. É aquele que terá o compilado do histórico do grupo, daquilo que o grupo fez ao longo do ano, por exemplo, para saber quais são os méritos de cada um dos membros ou os deméritos daqueles mais rebeldes. E, por fim, o tesoureiro. É importante, muito importante, que os servidores do altar tenham ali um caixa, que o grupo tenha um pequeno caixa, onde todos os membros do grupo paguem um valor pequeno. Isso é algo que, como trataremos mais adiante, deve ser estabelecido no estatuto do grupo e deve ser um valor que todos possam pagar. Em geral, os grupos de servidores são frequentados por crianças. Então, é interessante que seja um valor possível, E aí você vai buscar esse valor adequando-se à sua realidade, adequando-se à realidade da sua cidade, do seu bairro, dos membros que compõem o grupo. Conhecendo eles, você vai saber quais são os limites. Talvez R$2 seja o limite do seu grupo. Mas é interessante que ainda assim exista um tributo, um pagamento mensal em que todos contribuam para o grupo. Porque em algum momento da existência do grupo vocês vão precisar desse caixa, seja para auxiliar na compra de novas vestes, na compra talvez de algum item litúrgico que seja relevante, auxiliando dessa forma a paróquia, ajudar o pagamento de um retiro para algum membro que não tenha condições, e assim sucessivamente. É interessante que exista esse caixa e que esse tesoureiro seja pessoa de confiança, pessoa proba, reta, que todos confiem e que possam deixar esse valor com ele. Então, essas 3 funções compõem a diretoria. Recomendo ainda outras 2 funções, não para compor a diretoria, mas para que, de fato, o grupo alcance um nível
melhor de organização. E essas duas funções são, primeiro, o formador. Não necessariamente o formador precisa ser o coordenador. O coordenador, de preferência, tem que ser pessoa de vida intelectual, pessoa de virtude, que seja capaz de formar o grupo. Mas se há no seu meio outra pessoa com as qualidades adequadas para dar as aulas para o grupo, para dar as aulas de catecismo, por exemplo, para ministrar as formações, que essa pessoa tenha o título de formador e que seja utilizado esse talento que ela possui. E por fim, a função de sacristão. É um nome engraçado, né? Também retirado das antigas regras da congregação mariana. Nesse caso, o sacristão não vai ser aquele que cuida da sacristia da igreja. Vai ser o sacristão do grupo. Pessoa encarregada de guardar os itens do grupo, os itens que são usados na reunião. Talvez durante a reunião tenha um crucifixo na mesa, uma imagem de Nossa Senhora. Essa pessoa vai organizar a sala para a reunião e, portanto, é a pessoa que chega cedo, que organiza as cadeiras no lugar, que prepara a mesa, que, se for o caso, instala o data show, o que quer que seja de ferramenta. E depois, com certeza com a ajuda dos demais, desarruma, né, a sala, guarda os itens, guarda as cadeiras e assim por diante. Essa simples divisão de funções, citamos aqui 5, já ajuda muito a não sobrecarregar o coordenador para que esse possa se ocupar das coisas mais elevadas e mais importantes na formação do grupo. Nessa aula ficamos por aqui. Salve Maria!